Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço por aqui e dessa vez de uma forma diferente, com uma novidade para você que me acompanha aqui no Renata Galvão de Up. Quem se lembra que em 2020 nós fazíamos um programa lá no Ministério Petra chamado Papo Queen? Algumas vezes eu já passei ele aqui também no meu canal, aqui no Renata Galvão de Up. Nós estamos com este programa de volta, Papo Queen. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas por que Papo Queen? Nós estamos no Brasil, por que você está falando Papo Queen? Uma palavra português e uma palavra em inglês. Primeiro lugar, um bate-papo, porque todas as mulheres amam um bate-papo. Todas as mulheres amam conversar, dar risada, falar das suas dificuldades, das suas alegrias, das suas famílias, do seu trabalho. Bate-papo. E Queen, por quê? Porque aqui, nesse canal, no Renata Galvão de Up, você sempre vai ouvir uma mensagem que te faz olhar para o alto. Para o alto, que te faz olhar para Deus, reconhecer Jesus em todas as coisas. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o Senhor nos chamou e nos fez reis e sacerdotes. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, também recebe essa classificação, esse nome de rei e sacerdote. Então, se nós somos reis e sacerdotes, esse nome, Papo Queen, tem tudo a ver. É um papo de rainhas, é um papo de mulheres. Então, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, compartilhar com outras pessoas. Toda semana você vai encontrar um programa novo aqui no Renata Galvão de Up, porque a gente vai começar uma temporada. Nessa temporada serão novos programas falando sobre uma mulher da Bíblia. Então, o Bate-Papo Queen desta nova temporada serão mulheres da Bíblia. Então eu vou estar sempre com uma convidada, inclusive hoje eu tenho uma convidada especial, já vou falar sobre ela aqui e você já vai ver quem é. Então toda semana nesse momento, nesse novo momento, nessa nova temporada, você vai ouvir a história de uma mulher da Bíblia. Então não perca, se inscreve, curte, compartilha, comenta e sempre ativa o sininho. Por quê? Porque quando você ativa o sininho, você sabe que baixou um vídeo novo ali no canal da Renata Galvão de Up, beleza? Então tá certo. Você já se inscreveu aí? Muito obrigada, hein? Deus te abençoe. Agora eu quero falar com vocês e mostrar para vocês a minha convidada especial. É uma amiga muito querida, ela é missionária na igreja que ela congrega, ela é mãe, ela é empresária, ela é esposa e ela é uma mulher de Deus que conhece a palavra e tem compartilhado dos grandes feitos do Senhor em muitos lugares no estado de São Paulo e também no Brasil. Eu estou com a minha amiga querida Jo Gales! Seja bem-vinda! Minhas queridas, Rainha Renata, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus. É uma imensa alegria estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Papo Queen, né? Queen. Papo. Toda mulherada gosta de papo, né? Quem é que não gosta de um papinho, né? Verdade. Nós, mulheres, amamos um papo. E eu estou muito feliz, muito obrigada, Renata, pelo convite. Que o Senhor Jesus te abençoe nessa nova temporada e que este Papo Queen se expande por todo o Brasil e nações, porque você é uma mulher de nações. Amém. Você também, por isso que eu chamei ela aqui, né, gente? Olha só, durante o nosso bate-papo aqui, eu sei que a gente vai compartilhar muitas coisas, né? Mas hoje eu quero falar sobre todas as coisas que estão na Bíblia, elas são especiais, todas as histórias, né? Tudo aquilo que aconteceu no Antigo e no Novo Testamento tem um porquê e são especiais, né? Se estão ali, se chegou até as nossas mãos, é porque tem um objetivo. O Senhor, ele não faz nada se não for para um propósito. E as mulheres, principalmente, né? Todas as histórias das mulheres da Bíblia têm um significado muito importante. E hoje nós vamos falar de uma mulher que, inclusive, a minha primeira filha recebe o nome dela. Você já sabe qual que é? Ana. Vamos falar sobre Ana. Que mulher, hein? Mulher maravilhosa, né? Qual é a característica mais especial que resume
resumir em uma palavra, a característica mais especial que você viu nessa mulher chamada Ana. Fé. Fé. Uau! Fé. 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 É o que todos nós precisamos, né? Conta um pouquinho pra gente. Fala resumidamente o que aconteceu com Ana. Bom, prazer novamente, né? Posso me apresentar antes? Claro! Pode. Bom, gente, eu sou aqui da cidade de Pindamonhangaba, sou missionária da AD Madureira, em Pindamonhangaba, presidido pelo nosso pastor Marino Soares, pastora, presidente Edna Soares. É uma alegria imensa servir ao Senhor nesta casa, servir nesta cidade, a qual me acolheu com braços abertos, uma terra que mana leite e mel. Amém. Glória a Deus, mana leite e mel. Quando o Senhor falou que ia me trazer para Pindamonhangaba, Ele disse para mim que ia me trazer para uma terra que mana leite e mel. E realmente, essa terra é uma terra que mana leite e mel. Estamos aí desenvolvendo um trabalho com mulheres, sou mentora ali do grupo Parteiras é Tempo de Gerar. Sim. Fazemos alguns trabalhos por todo o Brasil, né? Falando, aconselhando, pregando para mulheres. Tem um grupo na internet, né? Tem um grupo na internet. Conta aí o que tá para acontecer. E ali naquele grupo, ali nós aconselhamos, né? Ali nós geramos mulheres para um propósito. Mulheres que amam gerar, mulheres que se identificam nessa maternidade espiritual, que amam servir a Deus e que amam, além de tudo, o seu próximo. Né? Então, esse trabalho nada mais é do que impulsionar mulheres para o ministério. Mulheres que estão começando, mulheres que estão perdidas ao seu chamado. Então, nós ajudamos essas mulheres a identificar qual é o seu chamado. E eu fico muito feliz. Eu tenho recebido ali muitos testemunhos de mulheres que outrora estavam paradas e hoje elas estão andando no ministério. Que bom. Glória a Deus. E são nesses momentos que você já falou muitas vezes sobre Ana, né? Sim, muitas. Na verdade, a minha chave, né, não só dessa mentoria, mas da minha vida, é Ana, porque essa mulher, ela gerou em um tempo de esterilidade. Né? Ela gerou, ela teve fé para florescer no deserto da tua esterilidade. Talvez você que está aí me ouvindo, você que está ouvindo a pastora Renata, você possa estar vivendo o que essa mulher viveu. Sim. Né? Por isso que é muito importante você saber as estações a qual você está inserida, né? As estações a qual você está imersa, para que você venha ter um posicionamento dentro dessa estação. Ana, ela entendeu que foi o próprio Deus que encerrou a sua madre. E é uma história aonde nós vamos ter aprendizados espirituais. Se você pegar a mulher, você vai gerar. Todos os detalhes, né? Só pra gente, vamos explicar rapidinho pra quem tá assistindo, que às vezes tem uma mulher que não conhece, né? A história de Ana. Não conhece. Ana era uma das esposas de Eucana. Na verdade, era a segunda. Não sei se ela chegou primeiro ou se ela chegou depois, eu não lembro. Mas ela era uma das mulheres de Eucana. Isso mesmo. E ela não podia ter filhos. Ela era estéril, né? E isso trazia um sofrimento muito grande. Porque, assim, se hoje em dia eu conheço muitas mulheres que não podem ter filhos e é triste demais. É uma angústia muito grande. Imagina naquela época, né? Porque naquela época, para os judeus, quando você não podia ter filhos, você era considerado uma pessoa, vamos dizer assim, amaldiçoada, né? E ela sofria muito com isso, porque não podia ter filhos. Mas algo aconteceu no meio dessa história. E é por isso que a gente está aqui para compartilhar com vocês. Para a gente começar, Jô, o nome de Ana significa graciosa ou favor. Ana significa graciosa ou favor. Se você está escolhendo já um nome para sua futura filha, já vê, Ana é lindo. A minha filha se chama Ana Beatriz. Agraciada, graciosa, favor. Beatriz é aquela que traz felicidade, mas Ana, agraciada. E esse é o significado de Ana. E será que ela sabia que o nome dela tinha esse significado? Com certeza tinha. Na verdade, nós sabemos que essa mulher, Eucana, ele tinha duas mulheres, né? Nós sabemos que aquela cultura ela tinha a liberalidade, o homem, quando ele casava com uma mulher que não gerava, ele tinha que dar continuidade à sua linhagem sacerdotal. Então, para dar essa continuidade, essa linhagem sacerdotal, ele tinha Ana e tinha Penina.
né? Sim. E a história conta que Penina, ela tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então, agora para e pensa dentro dessa casa. Né? Mas só que a gente tem que entender o cenário. Eucana amava Ana. Então, na verdade, Penina era apenas uma mulher para reproduzir e dar continuidade a uma linhagem sacerdotal. Porque os homens, eles precisavam, né? Porque para dar continuidade à sua família. Porque pai, sacerdote, vinham os filhos, ia toda uma linhagem. Ia todo mundo puxando essa linhagem. Então, nós vamos saber que este homem, ele não era pobre não, tá? Ele era um homem muito bem sucedido, muito rico, né? Mas só que essa mulher, Ana, ela vivia dentro de um cenário de competitividade. Porque a Penina tinha filhos e ela não tinha filhos. E ela não tinha filhos. E a Bíblia fala, né, que além dela ter filhos, ela era insuportável com a Ana, né? A Bíblia relata que Penina, ela insultava Ana, né? Incansavelmente, todos os dias. Ou seja, ela além da própria Ana lembrar que ela não podia gerar filhos, tinha alguém que fazia isso e maldosamente, né? Sim, é por isso que nós temos que tomar cuidado, muitas das vezes, mulheres que estão no altar, vamos falar com mulheres porque a gente fala com mulheres que estão no altar, mulheres que estão em um ministério de relevância, por ela estar gerando algo para o Senhor e ela não dá crédito e ficar ofendendo aquela que não gera. Menosprezando, humilhando. Talvez aquela que está começando. Talvez aquela que está chegando ao ministério e ainda não está florescendo. E isso foi o que aconteceu. Penina irritava a Ana. Por quê? Porque Ana não tinha. Então, quer dizer, eu tenho, eu posso. Eu tenho, eu consigo. Eu tenho, eu sou a tal. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós, mulheres, porque eu vejo isso muito no meio das mulheres. Essa competitividade ministerial. Verdade. No meio das mulheres. E a minha oração, nesses últimos dias, é que Deus levante mulheres curadas, mulheres bíblicas, para não entrar nesse cenário. Né? Que entendem verdadeiramente a palavra de Deus. E não atuem, né, no espírito de Penina. Isso, mas tem muitas Peninas nos altares. Muitas. Tem muitas líderes, eu vou falar com líderes, tem muitas líderes que têm o espírito de Penina, que tiram sarro, que riem, que zomba, que às vezes está sentada, a outra tem a oportunidade, então a outra não está naquele momento de gerar, tira sarro, não ajuda, ofende. Faz de tudo para atrapalhar. Sim, mas só que o posicionamento da Ana, por isso que eu sempre falo, o seu posicionamento mediante a circunstância e as estações que você está imersa, que vai dar resposta para aquilo que tá acontecendo causando. ou que estão falando. Ô, Jô, deixa eu só explicar para você que tá assistindo a gente, que talvez você não está nesse contexto dentro de uma igreja, né? Mas no seu trabalho, você tem uma pessoa que implica com você. Sim. Na sua família, você tem uma pessoa na faculdade, na sua escola, que implica com você. Ela te persegue, ela ressalta o que ela tem de melhor. Ou os seus defeitos para ela se dar bem, para ela te cutucar, para ela te deixar triste. Sim. E isso, se você agir, primeiro que isso é uma falta de educação, né? Segundo, se você segue a palavra de Deus, você sabe que isso não agrada o coração de Deus. E você vai ver a reviravolta que essa história vai dar. Por isso nós precisamos entender que Ana, ela teve um posicionamento diferenciado. Ela entendeu essa estação. Eu fico imaginando aquele cenário de ofensas, porque ela foi ofendida no emocional, né? Porque ela tinha que aguentar. Ela estava ofendida no físico. Palavras, né? Palavras de ofensa. Ela era ofendida no seu físico, porque ela tinha uma doença, uma esterilidade, mas só que ela entendeu que esse tempo era um tempo ao qual Deus estava preparando. É por isso que é muito importante você entender essa situação. Mas em qual momento da história, Jô, você acha que ela entendeu isso? Em qual momento? Eu creio que no momento que Ana começou a tirar sarro... Penina. Eu creio que no momento que Penina começou a insultar, a irritar inconstantemente ela, incessantemente irritar ela começou a ir para o templo, ela começou a ir para o joelho, ela começou a orar, ela tomou uma partida de um posicionamento de oração. Você só vai vencer as suas guerras, você só vai vencer as suas ofensas física, espiritual, emocional, através da oração. Porque assim,
Tem uma parte da Bíblia, né, que ele fala assim, que Eucana... Eu vou ler esse versículo aqui, tá? Diz assim, Eucana: Ana, por que você choras? E por que você não come? Porque ela parou de comer, né? Começou a ficar depressiva. Angustiada. Talvez você esteja passando por esse mesmo momento, parecido. E Eucana, o marido dela, começou a perguntar para ela assim: Ana, por que você choras? Por que você não come? Por que está com o seu coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela me deu filhos, mas é você quem eu amo. Ignore a malícia dela. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Foi o que ele disse para Ana, né? Então você pode perceber que o posicionamento, se fosse para Penina trocar de posição com Ana, porque ela tinha o amor do marido. Ana era amada. Penina era só apenas uma reprodutora. Então, se fosse para trocar de cenário, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Você que está gerando, mas só que você tem que entender que, às vezes, o fato de você estar gerando não quer dizer que você está sendo aplaudido pelo reino de Deus. O fato de você estar em evidência, o fato de você estar florescendo, não quer dizer que o céu está te aplaudindo. Né? Porque uma mulher, às vezes, ela está sentada embaixo, na plataforma embaixo. Mas ela está florescendo. Uma vez eu escutei uma missionária brasileira que está nos Estados Unidos. Inclusive, ela é uma das... Eu esqueci o nome dela, me perdoa, mas ela é uma das líderes lá na Bethel Church, nos Estados Unidos. E ela esteve em Pindamonhangaba, numa igreja. E eu escutei ela falando que as pessoas falam, né? Pelos frutos você será conhecido. Sim. Existem árvores que dão frutos constantemente. Mas existem árvores que dão frutos uma vez no ano, ou de 2 em 2 anos, né? E a gente acha que não, é aquela que dá fruto todo mês. Não. Existem também, hoje, nós sabemos que existem árvores que dão frutos porque elas não são naturais. São cientificamente coisas preparadas para que elas venham frutificar. Sim, forçado, né? Forçado, exatamente. E aquilo que é natural demora talvez 1 ano, 12 meses, 6 meses, 2 anos, 24 meses, eu não sei. Então, isso que você falou, Ju, realmente é muito importante. Haverão momentos em que você vai ver gente dando fruto que não vem, parece que é da parte do Senhor, mas não é. Ou até é da parte de Deus, mas é para provocar algo em você bom. Porque, como você disse aí no começo, né? Ana, ela foi diferente porque ela pegou o que estavam dizendo sobre ela, o que estavam fazendo com ela, e ela agiu de uma forma diferente. Posicionamento. Então, o que vai diferir daquela que te ofende, daquela que te intimida, talvez você está passando por essa estação aí que você está sendo ofendido, é o seu posicionamento. Ana, ela se posicionou através da oração. Então, o que ela começou? Ela viu que ela não estava tendo resposta pro lado de fora. Então, ela começou a gerar no espiritual. Nem o marido dela estava entendendo, né? Porque ele falou, nossa, por que você tá chorando? Você não tá vendo que eu sou melhor do que 10 filhos? Ou seja, foi a partir daí, né? Sim. Que ela tomou essa posição. E ela começou a gerar no espiritual. E quando você, mulher, entende, você ir pro teu quarto, fechar a tua porta e ali em secreto você orar, você vai começar a dar resposta que o céu quer. Enquanto muitas vezes você está olhando para um cenário, né, talvez como Ana que estava vivendo nesse cenário de esterilidade, enquanto ela via um ambiente estéril, Deus lá do céu via um ambiente profético. Então, Ana, ela estava sendo preparada no seu físico, Ana estava sendo preparada no seu emocional, Ana estava sendo preparada, né, para que ela viesse gerar algo grandioso. Entenda, mulher. Talvez você não está entendendo essa estação de dor, essa estação de perca, essa estação de lágrima, mas entenda que Deus está preparando você para algo grande, assim como estava preparando Ana. Ana enxergou o ambiente estéril, mas Deus estava preparando Ana para um ambiente profético. Então, são processos de dores, processos que você vai ter que passar, entendeu? E entender que você está inserida ali porque Deus te inseriu, não foi o diabo.
A gente que é cristão, assembleano, muitos, tende muito a colocar a culpa, é o diabo. Tudo é o diabo. Aí tô nessa situação, o diabo. Não, o diabo não pode ganhar glória. O diabo, ele não pode ser manifestado com glória. Só quem ganha glória através dos nossos processos é Deus. Então, Deus pode ter te inserido num contexto de esterilidade, de dor, de perca. Eu estou vivendo uma estação de percas. E com essa estação de percas, perdendo amigos para a eternidade. E nessa situação, eu estou tirando muitas experiências. Aprendendo a abraçar mais, a dar mais valor para aqueles que estão ficando. Olhar com um clínico mais amoroso. Aquele olhar, né? Tá precisando de alguma coisa, tá precisando de um abraço. Então, Deus começou a me tratar no meu emocional. Para dar mais atenção e se aproximar mais das pessoas. Porque a gente nunca sabe, porque a gente está preparada para ganhos, mas a gente não está preparado para percas. Na verdade, eu vou corrigir, que eu falei que eu também estou passando por um processo de uma estação de percas. Não estou mais. Nome de Jesus. Agora é de recomeços. Ô, glória. De recomeços. Isso mesmo. Em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender essa estação a qual Deus, o próprio Deus, que inseriu ela nesse contexto. Sim. É uma coisa, assim, muito importante. Quando ela... foi até... Porque, assim, eu percebo, né, que nessa história ela estava tão desesperada, que, poxa vida, nem o meu marido tá entendendo por que eu tô assim, desse jeito, não tem pra onde eu correr. Eu vou ter que ir pra ele. Eu vou ter que ir para Deus. Eu vou ter que ir para o Senhor. Eu vou ter que ir para algo muito maior do que eu, né? E a senhora falou, né, você falou muito sobre oração. Ela orou. Oração. E aconteceu algo no momento em que ela estava orando. Mas como que é essa oração? Porque, assim, tem muita gente que está ouvindo este Papo Queen de hoje, e essas pessoas, elas não entendem, não sabem como se conectar com Deus. Como chamar a atenção dele, como fazer com que ele escute o meu clamor, a minha súplica, entenda a dor da minha alma. Como que faz isso? Então, nós vamos Como ver foi que ela fez isso? A palavra de Deus diz que de ano em ano ela subia para Siló, que era o templo da adoração. Sim. Né? Ali ela ia entregar, ali o marido entregava todas as suas ofertas, ali ela entregava a sua adoração. Mas nós vamos ver que a Bíblia vai relatar que quando ela entra no templo ali para orar, ela não consegue falar, porque ela tá tão angustiada de espírito, ela tá tão amargurada, que ela só bocheta, ela só consegue falar dos lábios, né? Gemidos inexprimíveis, né? A alma contrita, então ela não conseguia falar, então ela só bocejava, né? A ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada. Né? Porque ela não conseguia falar, ela só chorava. Esse lugar que ela estava orando na Bíblia, né, era um lugar... É o templo da adoração. É o templo da adoração. Que de ano em ano eles subiam para ofertar. Para ofertar. E quando ela chegou lá, ela chorava tanto, né? Ela... Sabe quando você tá com muita dor, sentindo muita dor e você não consegue se falar, você fica... e só fica gemendo, né? Que o sacerdote do lugar achou que ela estava bêbada. Sim, embriagada, né? Embriagada. Mas ela estava amargurada de espírito. Quantas mulheres que nós estamos encontrando pelo caminho amargurada de espírito? Mulheres que não conseguem resolver as suas questões familiares, as suas questões de relacionamento, não conseguem educar os seus filhos, porque saíram do posicionamento. Claro que Ana não saiu do posicionamento, Ana estava lá. Mas eu quero falar com mulheres que talvez estão nos ouvindo agora e você não consegue se conectar com Deus. Mulheres que não conseguem, a sua alma tá tão barulhenta, tá tão inquieta que ela não consegue parar. Ela não consegue se concentrar e pedir ajuda no lugar certo, né? Sim, e eu sempre tenho falado, né, mulheres, procure uma igreja independente, uma igreja bíblica, uma igreja que tem uma pessoa, um sacerdote de oração ali, para que essa pessoa vai te mentorar, vai te ajudar. Ou então você que é cristã, você que já conhece a palavra, né, talvez você está vivenciando esse tempo de lágrima, de dor, essa estação, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ali em solitude, em secreto, você ora ao Senhor e eu tenho certeza que Deus, ele vai ouvir as suas orações. Amém. Eu quero ler uma parte, né, da oração de Ana, quando ela estava muito sofrida. O que ela falou para Deus? Ela disse assim, lá em 1 Samuel 1:11, se benignamente atentares para a aflição da tua serva
e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E o mais engraçado, né, é que ela estava ali, quando ela foi clamar a Deus, né, ela deve ter chegou ali tão angustiada, né, mas teve um momento em que ela orou dessa forma, e ela ainda falou, eu quero um filho homem, e falou, se você me der um filho homem, eu vou entregar ele para você, né? Ou seja, ela especificou o que ela estava pedindo. Ela fez uma oração objetiva, né? Objetiva. Ela fez uma oração objetiva. E nós vamos perceber que ela fez uma oração objetiva. Eu creio que no céu, o céu, né? Minha frase eu sempre falo, o céu reagiu quando ela ora e devolve aquilo que ela não tinha ainda para Deus. Por quê? Porque eu penso assim, Deus, ele não vai nos dar nada que nos toma dele. Se for pra te perder, é por isso que você já percebeu que tem pessoas que elas eu falo uma frase do meu marido dá risada. Repete de novo que você falou que Deus não vai dar nada que vai nos perder. Que nos vai perder. Que vai nos tomar dele, da presença dele. Eu tenho uma frase que eu fui muito criticada há um tempo atrás, porque eu falava muito essa frase nos altares. Mas hoje... Qual frase é essa que Deus não vai te dar? Eu vou falar. E hoje eu percebo que muitos pastores que não gostavam que eu falava, hoje usam essa frase. Falam. Né? O crente na prova é mais fiel. Por isso que ele te dá o pão de cada dia. Porque se ele te der mais, desvia. Então você é fiel. É por isso que tem gente que é fiel na bicicletinha. Você tá entendendo? Então ele não te dá nada que vai te tomar. Então, ele só vai te dar o pão de cada dia. Porque se ele te der mais... Presta atenção aí. Você escutou essa frase? O crente... É fiel na bicicletinha. Porque se der mais, é o pão de cada dia. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, seja fiel. Deus quer te dar muito mais. Muito mais. Creio. Olha o que Ana gerou. Sacerdote, profeta, juiz... Ela gerou 3 em 1, né? Então, algo muito grande. Então, muitas das vezes, Deus não dá pra você porque ainda seu coração está preso. Ele conhece você, ele sabe o que você vai fazer, que você não vai entregar coisa nenhuma pra Jesus, que você... É isso mesmo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos estar preparados para receber. Então, às vezes, nós passamos por processos que nós não queremos passar por eles, queremos abortar esses processos, mas a gente tem que entender que esse processo é o caminho que te leva para o propósito. Se você não obedecer, pegando atalho, dando o seu jeitinho brasileiro, você pode até chegar lá, mas só que você vai se arrebentar. Então, nós vamos entender que tudo que Ana viveu, todos esses anos que ela viveu essa estação, desse deserto estéril, nós vamos perceber que ela sofreu muito no físico, com a doença, no espiritual, porque ela teve que ter fé para crer no milagre, e no emocional, ela teve que ter equilíbrio das chantagens de Penina. Imagina, para não vivendo essa estação. Né, para não reagir o que essa mulher fazia com ela, né? Então, nós precisamos entender. Agora, para e pensa, não era só Penina que zombava a Ana, não. Porque quando nós vamos olhar para a Bíblia, deserto estéril, desértico, fala de momento seco, momento árido, momento de dor. Então, eu creio que quando ela passava ali onde ela morava, as mulheres olhavam e falavam, lá vai a seca. Lá vai ela, de novo na igreja. O que tá fazendo todo dia na igreja esse galho seco? Ataque nas emoções. Por isso, mulher, quando você estiver buscando pelo teu esposo, pelo teu filho, e alguém ficar falando, o que você vai fazer todo dia na igreja? Só você sabe o tamanho do seu deserto. Só você sabe o processo que você está passando para você estar lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que nesse processo você vai ter ataque, você vai ter ofensa, você vai ter humilhação, você vai ter rejeição. Mas só que tudo isso, Deus está preparando você para um grande propósito. Uau! Uau! É isso mesmo. Quando a nossa dor, ela é profunda, as nossas orações realmente são diretas e sinceras. Sim. Né? E nós vamos perceber que Ana, ela girou para baixo. Ela colocou... As suas raízes. Ela fincou raízes... Isso. Profundas, através da oração, do choro, do clamor, da angústia, né? Do coração quebrantado.
Aí depois, o que aconteceu depois? Depois que ela orou, né? Depois que ela gerou no espiritual. Que o sacerdote Eli falou que ela estava embriagada, né? Então... deixa eu só ler essa parte, então, esse versículo. Até quando, o sacerdote Eli falou para ela, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. E ela respondeu, não, senhor meu. Ela se defendeu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. E aí, quando ele percebeu e entendeu o que estava acontecendo, ele falou o quê? Vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que você fizeste a ele. É assim. Orou. Objetivamente. E obteve resposta através da oração. Mas só que antes dela obter resposta, olha os processos que ela passou. Né? O choro dura uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. E não importa. Às vezes o seu choro tá durando 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ai, mas Jesus, o que importa é que vai chegar. Fica até o final, tá? Porque no final a gente vai fazer uma oração pro Senhor retardar esse tempo aí, adiantar logo isso daí. Fazer que nem a mulher cananeia, né? Quando ele responde pra ela, isso. Eu não vim pra você, porque ela era uma mulher de cultura helênica, eu não vim pra você, eu vim para os meus filhos de Israel. Mas só que ela insistiu tanto, a fé dela foi tão atrevida que ela cortou a fila da graça. E também a filha de Jairo, a prioridade. A filha de Jairo, todo mundo falava, sai daqui, tua filha já morreu. Aí a mulher de fluxo de sangue entra na frente. Eita, também. A gente vai falar de todas essas mulheres depois, mas vamos lá. E aí, o que aconteceu depois que ele falou, depois que ela gerou no espiritual. Depois que ela gera no espiritual. Porque uma mulher, quando ela gera no espiritual, quando ela cresce para baixo, quando ela finca suas raízes para baixo, quando ela começou a gerar no espiritual, que Deus começou a ver que realmente ela estava com o seu ambiente profético preparado para receber o milagre, o físico rompeu. Então, primeiro você gera no espiritual, para depois o físico romper. Amém. Então, não fique brava quando você ouvir Deus falar, não é tempo. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E nós precisamos entender que o tempo é de Deus e não é nosso. Agora, para e pensa se Ana tivesse recebido Samuel quando Penina estava tirando sarro. O que ia virar aquela casa? Mas agora eu também tenho. Ia virar uma guerra. Meu Deus. Já estava. Então, Deus precisou preparar o físico, preparar o psicológico, preparar o emocional, preparar o espiritual. Talvez, mulher, você até mesmo que está num ministério relevante, que acha que às vezes está e não alcançou ainda, né? Porque todas as mulheres que pregam, a gente acha que eu sempre falo, gente, nós somos seres humanos, nós não somos super mulheres e a gente tem que entender que todos nós temos desejos. Não adianta você falar, eu não quero ser reconhecido. Quer sim. Quer sim. Todos nós queremos ser reconhecidos. Todos nós queremos ter um ministério relevante. Todos nós queremos ser... Não que a gente deseja ser Camila Barros, desejamos ser Raquel Lima, desejamos ser Gabriela Lopes. Não! Você precisa entender que você precisa ser o que Deus deseja para você. Amém. Mas só que nós precisamos gerar no espiritual. Enquanto você não entender que você precisa gerar no espiritual, primeiro você precisa ser curada. Porque primeiro em você, depois através de você. Primeiro ele vai curar você, depois ele te solta para curar outras pessoas. Então, quando você gera no espiritual, quando você ora, quando você é preparado, porque eu conheço centenas de mulheres que estão pregando e pregam muito bem, mas elas estão doentes. Uma coisa também muito legal para falar sobre isso é que, assim, Ana, ela estava passando por um momento difícil, né? O sonho dela de ser mãe não estava acontecendo. Mas ela não parou de orar. Não parou. Não parou de buscar. Não parou de gerar no espiritual. E aí, o que acontece? Paulo, ele fala que em todas as estações nós precisamos gerar algo para Deus. Missionário, mas você está falando que na minha estação de dor eu preciso gerar? Você está falando que então na minha estação de perca eu preciso gerar? Sim. Paulo, ele disse que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu vou repetir.
Paulo diz que as aflições desse tempo presente Amém. não se pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Então, no tempo de escassez, no tempo de dor, no tempo de aflição, é tempo de gerar fé, é tempo de gerar esperança, é tempo de gerar paciência, é tempo de gerar esperança, perseverança. Foi isso que Ana gerou. Então, nós precisamos entender que essas estações que estamos imersas, iremos produzir algo para Deus. O quê? Fé, amor, esperança, perseverança. É transbordante. Entendeu? Nós precisamos entender. E aí, passamos da fase, Ana ficou grávida, o seu filho nasceu, e qual foi o nome que ele recebeu? Samuel. Samuel. Você sabe o significado do nome de Samuel? Eu sei que ele era um profeta. Juiz e profeta. E sacerdote. E foi ele quem profetizou sobre a vida. Foi ele que ungiu Saul, né? Profetizou sobre a vida de Davi e ungiu Davi, não foi isso? Sim. E aconteceu do jeito que ela falou? Porque Sim. ela falou que, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para o sacerdote, né? Ela entregou? Entregou. Com quantos anos, mais ou menos, isso aconteceu? Eu não tenho essa informação agora. Mas ela entregou, ela amamentou. Ele era adolescente, primeiro ela amamentou, ela cuidou, ela costurou. Ela cuidou, né? Porque tudo que Deus te dá, você tem que cuidar. Uhum. Olha só o mistério, olha essa revelação. Tudo que Devemos Deus te dá, é você que cuida. Então, se Deus te dá um ministério, é você que cuida dele. Ministério, marido, filho, casa, genro, trabalho, nora, amigos. Cultive os seus amigos, cuide dos seus amigos também. Que mais? Ministério, tudo. Tudo. Faculdade, curso para estudar, tudo. Sim, é você que cuida. Hoje, às vezes, canal você fala assim, no YouTube. Mas por que fulano... Redes sociais. Eu vou falar sobre isso. Mas por que fulano tá lá na frente, eu tô aqui ainda? Você pode perceber que, às vezes, você vê uma pessoa que nem, assim, tem tanta habilidade. Mas só que ele tem cuidado. Não adianta ter habilidade e não ter cuidado. Não adianta ter cuidado e não ter habilidade. Então, você precisa aprender que tudo que Deus te dá, é você que cuida. Então, é você que vai para as redes sociais, dar uma palavra, você vai estudar, você vai orar. É você que vai fazer lá um banner bonito, algo legal para divulgar o seu ministério. Muitas vezes você vai ter que gastar dinheiro. Quantas das vezes eu tive que investir, né? Eu investi em muitas coisas. E hoje eu tô vivendo coisas sobrenaturais, porque Deus, ele viu o cuidado que eu tive com as coisas de Deus. O amor, né? O amor das coisas que ele nos dá. Então, nós vamos ver que Ana, ela cuidou de Samuel. Depois que ela cuidou de Samuel, ela leva ele pro templo, né? Para o templo. O significado de Samuel é aquele a quem Deus ouviu. Aquele a quem Deus ouviu. O nome de Deus. Então, aquele que Deus ouviu. Ou o nome de Deus. Lindo. E assim, é muito legal também, porque assim, antes de Ana na Bíblia, se você for seguir o Velho Testamento, né, houveram duas mulheres também que eram estéril, né, cada uma delas, e também não podiam ter filhos e não entenderam a estação que elas estavam vivendo. Vamos falar de Sara rapidinho. Sara, né, recebeu uma palavra de Deus de que ela ia ser mãe. E que porque o marido dela tinha recebido uma palavra, né, que ele ia que o chamado, o legado dele ia ser muito próspero e que ela ia ser mãe, mas ela riu, né, e se adiantou, foi lá, tomou a frente de coisas, precipitou, sendo que Deus tinha dado uma palavra para ela. E uma outra mulher também foi quem antes dela? Que podia... Eu anotei aqui, ó. Raquel Elia. Raquel. Né? Que sofria porque também não podia ter filhos. Mas Ana, com certeza, tinha escutado essas histórias. E ela não queria se precipitar como essas outras mulheres se precipitaram. Então, a atitude dela foi diferente, né?
Ela falou assim, não, eu não vou tomar a frente das coisas, eu não vou ficar com raiva de Deus, eu não vou responder o que a Penina está fazendo comigo, eu vou buscar ao Senhor, eu vou no lugar certo. Oração. Oração. Né? E aí, vocês viram, né? A Ju já falou, o Samuel nasceu, ela entregou ele para o sacerdote ali no templo, ele se tornou um profeta, um juiz, né? E Ana teve outros filhos depois. Teve outros filhos. Ela teve... Quer dizer, né? Quem serve a Deus nunca perde pro inimigo. Exatamente. Ganhou de Penina. Ganhou de Penina, porque ela teve mais 3 filhos homens e mais 2 filhas meninas. Ou seja, a história dela é um exemplo muito importante para todas as mulheres. Ana foi agraciada pelo Senhor porque ela buscou na fonte certa, que era Deus, né? Ela buscou naquele que poderia curar a esterilidade dela, né? A gente tem outras mulheres hoje no Brasil, a Ana Paula Valadão, por exemplo, né, que era estéril também, anos atrás. Eu me lembro que ela cantou naquele DVD Esperança, né? Uma música, e ela compartilhou ali que fazia tempo que ela era casada, que ela tinha buscado ao Senhor um filho, e esse filho não vinha, né? Buscando a Deus, e ela foi curada pelo Senhor, né? E hoje ela tem um filho chamado Isaac, que tem 17 anos, que hoje ele ministra, né? Um adorador na casa do Senhor. E tantas, Fernanda Brum também. Muitas mulheres. Quer dizer, a oração, ela nos traz resposta. Fora né? tantas outras que a gente não conhece, muitas outras né? mulheres, né? Então, nós vamos ver que Deus ouviu a oração assertiva de Ana e se moveu. O céu reagiu em favor dela. Então, nesse ambiente que muitas das vezes você, mulher, está inserida, onde você vê impossibilidade, onde você não vê, não tem mais jeito. Esse ambiente que talvez você está olhando e fala assim, meu Deus, é estéril, seco, o ambiente ruim. Mas Deus olha lá de cima e fala, e manda dizer para alguém que está passando por esse processo. Sim. Deus, ele vê um ambiente profético. Aonde Ana viu um ventre estéril, Deus viu um ventre para um propósito. Então, quando ela entendeu que não era sobre ela, mas sobre o que poderia gerar para Deus, para devolver, Deus encontrou um lugar firme, estruturado, com raízes tratadas, para gerar Samuel. Então, talvez, esse ambiente que você está vivenciando aí, hostil, árido, seco, de esterilidade, talvez você não está entendendo, mas Deus, ele está usando isso como estratégia para te chamar, para te atrair para um quarto fechado, para te atrair para a presença. Para ouvir o que verdadeiramente o Senhor quer te mostrar. Sim. Com tudo isso. Então, todo esse processo que Ana passou, ela teve fé, né? E posicionamento. Ana, então, floresce no deserto da sua esterilidade. Olha que coisa linda. Lindo. Ana floresce, alamanto e decalabaiaçou. Ana, ela floresceu no meio da impossibilidade. Ana, ela floresce no meio do deserto, daquele lugar que todo mundo leva, não vai dar nada, não vai conseguir, não vai chegar. Mas só que enquanto alguns palpiteiros, alguns faladores falavam e olhavam para ela que ela não ia conseguir, mal sabia que Ana estava gerando no espiritual, para dentro. Porque o estereótipo todo mundo vê. Às vezes você tá bonita, tá linda, mas só que lá dentro, é só você sabe que você tá gerando para Deus. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em julgar, em falar. A Bíblia fala, né, que quem julga tá em pecado, né? Talvez você que está nos ouvindo aí hoje, talvez você mulher, ou até você jovem, né, que não consegue se identificar essa estação a qual você está inserida, vivendo, né, talvez um tempo de dor, uma estação de esterilidade espiritual. Missionária, mas o meu casamento tá estéril. Missionário, meus filhos. Deus mandou eu dizer para você, continua orando. Amém. Continua clamando. Amém. Porque o céu vai reagir. E quando você gera no espiritual,
o teu físico rompe. E aonde todos aqueles que acharam que esse ambiente de impossibilidade, esse ambiente seco, que você não ia dar nada, vê o teu físico romper. Eu fico imaginando todas aquelas mulheres que tiraram sarro quando viram a barriga de Ana. Começar a crescer, meu Deus. Quando viram o milagre. Aonde da onde ela tirou isso? O que aconteceu? Então eu quero dizer, às vezes você está nesse processo, né? Que você está imersa, essa estação de processo de dor, de perda de esterilidade, todos esses processos que nós falamos aqui. Deus vê propósito. Amém. Vou repetir. Onde você vê processo. Amém, Jesus. Deus vê propósito. Amém. Ana viu um ambiente estéril. Impossível. Deus viu um ambiente profético. Amém. Ambiente preparado, ambiente curado, ambiente a qual recebeu o milagre. Amém. Acredite, mulher. O céu vai reagir por você. Amém. O céu vai reagir pela sua casa. O céu vai reagir pelos teus filhos. Não Amém. dê ouvidos àqueles vizinhos, aquela mulher que não tem vida de oração, aquela mulher que não é posicionada a falar que você não vai dar certo. Mulheres que tentam te intimidar, mulheres que tentam te ofender, talvez ministerialmente falando, mulheres que estão com a vida, vivendo uma vida de competitividade. Mas só que se você entrar nesse quarto fechado e orar a Deus, o seu físico vai romper. Amém. Você entendeu o recado para você? Que história maravilhosa. Maravilhosa. Essa história é profunda demais. E se você tá aqui até agora assistindo esse vídeo, é porque é para você ouvir e também fazer o que Deus tá pedindo para você fazer. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu tenho certeza que essa palavra alcançou o seu coração. E Deus fez você chegar até esse vídeo, ouvir a voz da missionária Jogales, a minha voz, chegar aqui nesse canal para que algo aconteça no seu coração e a partir de você. Não é para você olhar as circunstâncias ao seu redor. Aliás, eu quero dizer que é difícil, né? Às vezes você olha mesmo, às vezes você se sente sobrecarregada, sobrecarregado, mas o que o Senhor está falando para você hoje é para você dobrar o seu joelho e clamar a Ele. Às vezes, eu não sei qual é a sua situação, não sei se você está com um problema com seus filhos, eu não sei se você é uma mulher estéril. Uma Ana. Uma Ana mesmo. Uma Ana. Há anos você está casada e não consegue engravidar. Eu não sei se você perdeu os seus negócios, se você está num contexto de dívidas, de muitos problemas financeiros, desesperado, eu não sei. Mas o Senhor, Ele sabe. E por isso você encontrou esse vídeo aqui. Tudo isso, como foi dito pela missionária, que aconteceu na vida de Ana, que está escrito na Bíblia, foi para que algo muito maior fosse gerado. Ela suportou o deboche. Ela suportou a angústia de viver, vendo todo mundo prosperar, vendo todo mundo gerar filhos e ela não. Ela até se sentiu sozinha, porque nem o marido que ela sabia que amava ela estava entendendo o que ela estava sentindo. Mas ela foi no lugar certo. Ela foi nos pés de Jesus, nos pés do Senhor. E é o que você precisa fazer. Nós vamos orar por você que está aí. Né? Eu não sei se esse momento que você está assistindo esse vídeo é de noite, é de tarde, é de manhã ou de madrugada. Mas o Espírito Santo de Deus, que não vê e não mede o tempo como nós, passado, presente e futuro, mas ele age no agora, ele vai tocar o seu coração e ele vai ministrar sobre você. Sabe o que eu tô sentindo, Sim. pastora? Que mulheres que estão nessa estação de esterilidade, no físico mesmo. Eu vejo, o Espírito Santo acabou de falar comigo aqui, que mulheres irão romper. Amém. Eu creio. Romper nas suas áreas aonde eu creio, você Jesus. está vivenciando esse tempo de esterilidade. Talvez é o seu ministério, na sua igreja, na sua liderança. Amém. Talvez o seu físico você não consegue gerar. Amém. Deus, Ele está falando que Ele vai fazer mulheres creio, romper Jesus. no ministério, Eu romper no físico, creio. romper. Eu Mulheres creio. aqui que vão romper e vão creio, gerar
coisas Em nome de grandiosas para Jesus. Deus. Vamos orar? Vamos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui mediante esta programação. Pai, nós falamos de uma mulher a qual teve muita fé, perseverança, que é a Ana. Que nós venhamos ter esse impulsionamento, esse Amém. posicionamento de agir como ela agiu através da oração. Que nós possamos gerar no espiritual, para que nós vamos ter respostas no físico. Amém. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, que mulheres que estão ouvindo e ficaram conosco até o final deste programa, Pai, Papo Queen, que elas possam romper, que elas possam gerar algo muito grande, Pai. Que mulheres que estão vivenciando um tempo de confusão, de conflito dentro da sua alma, mulheres que estão vivenciando uma falta de identificação ministerial na liderança, Pai, que elas possam entender essas estações a qual elas estão imersas para florescer no tempo certo. Amém? Amém. Uau, que delícia, que momento maravilhoso. Eu quero agradecer a missionária Jogales. Eu tenho certeza que ela vai vir outras vezes. Vamos ver o que o Senhor está preparando para nós. Segue ela nas redes sociais, Jogales Oficial. Jogales Oficial. Jogales com 2 L's. 2 L's. Jogales Oficial, tá? Segue ela lá nas redes sociais. E no YouTube? Jogales. Parteiras é tempo de gerar. Jogales, parteiras é tempo de gerar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Isso. Você pode clicar e também seguir a missionária Jogales. E eu quero que você compartilhe com outras mulheres. Se você conhece alguém que está passando por alguma situação parecida com a história de Ana, compartilhe esse vídeo, tá certo? Se inscreve, curte e comenta aqui sobre qual mulher da Bíblia você quer que a gente traga aqui pro Bate-Papo Queen. Isso aí. Eu vou esperar você, tá? Eu quero agradecer a rainha, né, Renata. Eu falo rainha porque nós somos rainhas do reino, né? Isso. Renata, muito obrigada, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Posso fazer um agradecimento? Claro. Quero agradecer a Flávia Blanc, olha, que me vestiu. Que linda! Para estar aqui hoje. Uhum. Ela me vestiu, muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar todas vocês. É tempo de romper. Amém. Deus abençoe vocês. Esperamos vocês semana que vem no próximo Bate-Papo Queen. Até mais. Tchau. Tchau, mulheres.